Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre aparições de OVNIs no litoral de São Paulo. Estes relatos verídicos foram enviados por uma amiga minha da época do Orkut. Eu não vou falar o nome, mas as iniciais dela são CS. Então, ela me enviou esses relatos que nós vamos contar agora. E se preparem, pois são histórias surpreendentes e um pouco assustadoras. Bom, gente, eu vou tentar ser fiel ao relato que a amiga CS me mandou em vários arquivos de áudio via WhatsApp. Agora eu transcrevi, o que ela me mandou. Há alguns anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, observação, meu marido era militar. Houve um período em que ele morava em Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Mas como estava problemático, ele pediu transferência para uma cidade pequena, mas para o litoral sul de São Paulo, no Vale do Ribeira. Pedro de Toledo, cidade pequena, simples, mas uma delícia. A família do meu marido tinha lá uma chácara que nós frequentávamos ocasionalmente. Como na época não conseguimos uma casa na cidade, nós fomos para essa chácara na área rural. Logo no início, quando fomos morar lá, nós não tínhamos carro e meu marido ficava às vezes 2, 3 dias sem vir para casa. Eu fiquei muito tempo sozinha com as crianças, mas logo eu me apaixonei pelo lugar. Era uma cidade muito pequena, simples. O centro era muito pequeno. A maior parte da cidade era área rural, composta de pessoas humildes e plantadores de bananais, pois naquela época era a região que mais vendia banana para todo o estado de São Paulo. No começo eu sentia muito medo, talvez pelo fato de ficar sozinha com 2 crianças pequenas. O meu caçula tinha 4 meses, praticamente recém-nascido, e a mais velha 3 anos. Eu tenho vários relatos curtos sobre coisas que aconteceram comigo e com outras pessoas da cidade. Um exemplo, nessa cidade havia muito avistamento, muito mesmo. O meu marido trabalhava no centro, onde ficava a delegacia. Certo dia, ele estava de serviço e chegou em casa impressionado, contando que olhava para o céu e que todas as pessoas que estavam na cidade viram. Era meio-dia ou 1h da tarde e eles viram vários objetos voando sobre a cidade. Vários, voando aleatoriamente, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, pareciam bolas de fogo, pois emitiam uma luz muito forte, e mesmo na luz forte do meio-dia, dava para ver esses objetos voando de um lado para o outro, como se estivessem bailando no céu. Um outro dia, eles viram algo como um meteorito. Eles viram aquela bola de fogo vindo e todos na cidade viram. Só que o tal meteorito não teve uma queda. Ele meio que parou, diminuiu a velocidade e foi para outra direção. Então, essas coisas aconteciam muito e todas as pessoas da cidade tinham alguma coisa para contar sobre avistamentos de OVNIs ou algo estranho que aconteceu. Numa outra ocasião, eu estava sozinha em minha casa à noite e de repente a casa toda tremeu. Eu estava na cozinha lavando a louça, que meus filhos já tinham jantado e estavam na sala brincando. E eles não perceberam, mas a casa tremeu, as janelas balançaram, os vidros de todas as janelas balançaram. Então o meu marido chegou um pouco depois e disse: tudo indica que foi um meteoro ou um meteorito, mas ele passou muito rente à área onde nós morávamos, que era em torno de 15 quilômetros da cidade, que era bem afastado, bem isolado. E segundo ele, houve um clarão muito forte.
Só que no dia seguinte choveu de gente na região. Estava o exército, jornalistas, um dos donos da revista UFO. Eu acompanhava a revista até um tempo atrás. Uma série de pessoas que fazem pesquisa na área de ufologia, só que nunca encontraram nada. Acreditava-se que caiu numa região de difícil acesso, mas mesmo as pessoas locais que estavam habituadas a caçar à noite, percorrer quilômetros, que conheciam a mata no escuro, não conseguiram encontrar. Então, pela posição e movimento, pelo que as pessoas viram, ele caiu em um determinado lugar, mas nunca esse lugar foi encontrado. Outra coisa que aconteceu comigo em diversas ocasiões foi o seguinte: por umas 2 ou 3 noites, não seguidas, mas em ocasiões alternadas, eu acordava à noite com a impressão de um barulho exatamente em cima da minha casa, que era isolada, pois o vizinho mais próximo não se enxergava nem a luz da casa dele. E eu ouvia esse barulho similar a um zumbido, como de um ar-condicionado ligado, a uma máquina de lavar roupa quando está centrifugando. Era um ruído contínuo, não muito alto. E eu acordei uma vez à noite com a sensação de alguma coisa estranha. E era esse som, e ele estava sobre a casa. Era como se estivesse no telhado. Eu andava do meu quarto ao quarto dos meus filhos, da cozinha para a sala, e eu escutava esse som, mas um som baixo. A sensação que eu tive era de que, quando eu viajava e subia a serra e entrava num túnel, e meus ouvidos ficavam tampados. Eu morria de medo de ir lá fora ver. Eu não tive coragem. E isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes. Eu acredito em extraterrestres, acredito em OVNIs, pois nessa cidade onde eu vivi, Pedro de Toledo, tinha muita coisa que acontecia, muita coisa estranha. Inclusive os famosos casos do chupa-cabras, que o pessoal colocou tanto aí pela internet, aconteceu aqui na cidade. Aconteceu em 2 cidades vizinhas e nessa cidade que eu vivi. E meu marido conheceu um dos casos, que aconteceu em Peruíbe, cidade vizinha de praia. Meu marido foi um dos policiais que esteve no local e ele disse que realmente foi inexplicável a forma que encontraram os animais, aquele furo sem sangue nenhum, o corte perfeito, como se tivessem queimado os pelos ao redor, a cauterização perfeita. Então tem muita coisa estranha, inexplicável ligada a essa questão de OVNIs e extraterrestres que acontecia nessa cidade. Pessoal, os relatos da minha amiga CS continuam. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a continuação num vídeo próximo. Vai ser a segunda parte dessa série de relatos sobre OVNIs no litoral de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Já vai vir a segunda.